Quero dar as boas-vindas à casa do Pai novamente. Amém, gente? Obrigado. Eu até um pouco já perdi o vídeo. Imagine, irmão, ficar esses dias todos sem pregar. Meu Pai. Mas eu gostaria, antes de trazer uma palavra breve para vocês, deixar os irmãos a par de tudo que nós estamos vivendo nesses dias. Graças a Deus a obra não parou, a obra de Deus continua, e nós conseguimos provar nesses dias, e graças a Deus que Deus nos deu a direção de começar as células, de fazer encontro com Deus, isso fortaleceu a igreja, e nós podemos passar esses 2 meses e meio sem culto, mas mantendo-nos conectados em oração, em jejuns, em clamor, em rogos. Não nos reunimos em célula, não nos reunimos em templo, mas nos reunimos em casa. Eu particularmente tive que aprender a gostar das redes sociais. Confesso aos irmãos que não gosto de publicidade, não gosto de aparecer, mas nesses dias eu vi o quanto é importante, quantas pessoas nós podemos abençoar através das lives. E muita gente que pôde também nos conhecer, e pessoas que eu vou dizer aos irmãos que tinham uma péssima impressão de mim, estou dizendo de parentes, de membros da igreja, puderam ver, e se achegaram e ouvir e dar outros comentários depois das lives. Uma pessoa no Nordeste que assistiu a nossa live, que assistiu a live do pastor Gilberto, melhor dizendo, numa semana aceitou Jesus, na outra semana, assistindo a live, foi batizado com o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus não está preso ao parede. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, amém, irmãos? Diga, eu tenho valor. Outra coisa que foi importante para mim nesses dias é ver que todo momento ofertório que nós ministramos uma palavra, ou alguém ministra uma palavra, ensinou a nossa igreja a ser fiel ao Senhor, mesmo que nós estejamos entregando um tempo. Nós continuamos nesse período. Eu vi muitas igrejas fecharem as portas, vi pastores e até apóstolos, amigos meus, desesperados por pagar as contas, fecharam templos. Ao contrário, nós conseguimos avançar. Se você for aqui atrás, você vai ver uma nova salinha de crianças, 2 novas salas de crianças preparadas, arrumadas, o corredor, estamos melhorando os banheiros, está fazendo a rampa que precisava ser feita. Nós conseguimos fazer um outro banheiro em cima na sala de teologia, estamos terminando, conseguimos fazer algumas mudanças importantes que depois você vai ver. Nós conseguimos continuar as obras dos sítios, os alojamentos das paredes já estão todas levantadas, inclusive dos 2 banheiros. O nosso projeto agora é colocar a laje. Conseguimos fazer uma cozinha a lenha, fizemos toda a parte já de drenagem de água, melhoramos o lago, plantamos árvores. A gente continua avançando, colocamos um portão que ainda não tinha. Conseguimos terminar mais uma casa lá na Estância Ifatá. A gente continua avançando. Essa semana nós vamos estar no dia 29 especificamente eles decidiram ir, nós temos abençoado a ida deles como nossos missionários para um novo estado
cidade de Terra Santa, a Jocilene e o Isaac, o evangelista Isaac, o Ian e o Gessé estarão abrindo uma nova igreja e nós estaremos alcançando mais um estado para a glória de Deus. Com isso, irmãos, nós temos que o Senhor vem operando maravilhas e continuará operando. E nesse primeiro culto que nós estamos realizando, tire esse puff, por favor. Nesse novo momento que nós estamos vivendo, eu quero ler uma palavra com vocês, mas em especial uma palavra de direcionamento, uma palavra. Eu pensei que Deus me daria uma palavra de ânimo, uma palavra de conserto, não sei. E a gente fica esperando em Deus. E me veio à mente o que nós, apóstolos, temos conversado e recebido de direção de Deus nesses dias. Todos nós ficamos assim estupefatos, porque a gente também foi pego de surpresa. Se Deus falou, em algum momento a gente não conseguiu entender. Se alguém chegasse e dissesse: eu tive um sonho que eu vi os irmãos na igreja de máscara, eu ia dizer: está amarrado. Mas isso é uma realidade hoje. Que eu chegaria na igreja de máscara. Imagine você não poder apertar a mão do irmão, você não pode dar abraço. Eu já sou brasileiro, que é doloroso, né? Bom, para irmãos que já não gostavam mesmo, é um sacrifício abraçar e beijar, você está dando graças a Deus, né? Mas quem ama abraçar, né? Quem ama amar, sente dificuldades nesse momento. Deus, irmãos, está em tudo isso, não para o nosso mal, mas para o nosso bem, amém? Nós temos que continuar com a palavra que nós recebemos esse ano, porque muitos irmãos disseram: mas esse não é um ano de expansão e conquista? De expansão e conquista, mas eu nunca vi conquista sem luta. Não tem como você expandir sem você tirar os filisteus, os heteus, os heveus do lugar onde estão. E por falar em conquistar, irmãos, na Estância Efratá do lado, por um preço excelente, nós conseguimos comprar mais um terreno do lado da Estância Efratá. Nós estamos expandindo e conquistando. Eu tenho recebido notícias dos nossos irmãos que são empresários da igreja, que ao invés de diminuírem as vendas, estão aumentando, que ao invés de fecharem as empresas, vão continuar crescendo em nome de Jesus. Nós estamos debaixo de uma palavra. A palavra é que nós estamos saindo da fase de leão, só para ajustar vocês, alinhar vocês, da fase de leão, que representa a atitude. E estamos entrando na fase da águia voando, que significa visão. Tem gente que está vendo o caos, mas tem gente que está vendo a vitória. Tem gente que vê a terra era sem forma e vazia, mas tem gente que vai: mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você tem que entender que é uma palavra que Deus nos deu. E não importa, o ano não terminou, você vai conquistar e vai expandir esse ano para a glória de Deus. Nós temos essa palavra. Você ainda mantém a bandeirinha que você recebeu? Essa é a sua bandeira. É a bandeira que declara a sua vitória. E o inimigo, aonde tiver e aonde olhar esta bandeira, ele vai ter que recuar, porque a Bíblia diz que o inimigo vindo contra nós, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
O que eu quero dizer? Você tem uma bandeira, mas Deus tem a bandeira dele. Amém, gente? E nós temos visto isso. Temos visto o agir de Deus em nossas vidas. Então eu gostaria que você ficasse com essa palavra. Não desanime, não desista, não pare, não fique preocupado, não entre em depressão com as coisas que você está vivendo agora. Isso vai roubar o teu foco, isso vai te tirar da direção. Não. Você tem que continuar em Deus. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. E ainda que as circunstâncias pareçam e dar um diagnóstico, uma direção de que tudo vai de mal a pior, eu estou em Cristo, eu estou em Deus e eu vou vencer para a glória dele. Isso está dentro de você? Amém ou não amém? Então, todos nós, os apóstolos, voltamos para uma palavra, a única palavra de final de ano. Que engraçado, de todos os apóstolos que havia recebido uma direção, esse foi um que parece que foi no oposto da gente, apóstolo Danduque. Danduque foi o apóstolo que em 2009, no meio de uma conferência de pastores, colocou as mãos em mim e transferiu 3 dons. Eu falo dele no meu livro. Um dos dons que ele me transferiu foi de prosperidade. Um homem, um senhor já bem de idade, e ele disse: depois, se você puder, procure na internet. Eu tentei achar o vídeo, e mesmo se eu tivesse trazido hoje, não daria, porque só está uma fase de luz, teve um estouro, e aí não está conseguindo transmitir direito o culto, e nem o som está totalmente 100%. Mas mesmo que eu tivesse trazido o vídeo, eu procurei o vídeo dando que na virada do ano ele disse assim: Deus me deu uma palavra, e a palavra que Deus me deu nesse tempo para o Brasil e para o mundo se chama alinhamento. Diga comigo: alinhamento. Mais forte: alinhamento. Ainda que essa palavra não apareça na Bíblia, a palavra alinhamento, como alinhamento, mas ela está ligada aqui. Abre comigo em Efésios 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quem achou diz amém? Assentados mesmo, acompanhe. Nós temos uma irmã aí nos visitando. Qual é o seu nome? Sueli. É a primeira vez que a senhora vem aqui? Não? É porque hoje menos pessoas eu prevenido assim. Que igreja a senhora é? Sou da comunidade Cristã Filadélfia. Comunidade evangélica? Cristã Filadélfia, pastora Luísa. É daqui do seu? Pastora Luísa. Ah, pastora Luísa, lá perto da graça. Amém. Vamos saudá-la com bem-vindo? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte ser. Nós amamos você. Nós ficamos muito felizes quando temos visitantes. Diz assim o texto, a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Esses 5 ministérios, com vista ao aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento seria alinhamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por que é que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Esses 5 ministérios que estão mais presentes na igreja hoje, não que não estivesse presente antes, mas é porque agora que nós estamos nos despertando para esses 5 ministérios, a gente deu tantos outros títulos para as pessoas, como ministro, reverendo,
missionários, né? Mas esqueceu desses verdadeiros títulos que são os dons de Cristo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores na palavra. Para que é necessário esses 5 ministérios da igreja? Para um alinhamento. Diga mais uma vez comigo a palavra: alinhamento. Alinhamento dos santos. Deus está alinhando as coisas, amados, em relação à igreja no mundo inteiro. Nós nunca mais seremos os mesmos depois dessa pandemia. As coisas que nós estamos vivendo, estamos passando, está fazendo a gente refletir em muita coisa, está fazendo a gente repensar muitas coisas, está fazendo a gente analisar as coisas por outro ângulo. A gente está se esvaziando de nós mesmos. Muitos planos de pessoas têm sido frustrados, muitas ideias têm sido quebradas. As pessoas estão podendo entender a importância de coisas que nós não estávamos mais dando importância. As pessoas estão valorizando coisas que nós não estávamos mais valorizando. Tanto é que nós estamos com saudades da casa de Deus, saudades do templo, saudades de adorar o Senhor. Parece que nós estamos passando por uma fase igual passou a fase do povo de Israel, que Deus vinha falando para eles contra a idolatria, que Deus vinha falando para eles contra o pecado, e eles continuaram desobedecendo a Deus, até que veio Nabucodonosor e levou cativo aquele povo para a Babilônia. Daniel foi junto, Misael, Azarias, que são de Sadraque, Mesaque e Abednego, foram juntos. Homens de Deus, profetas, foram levados cativos, irmão, mesmo sendo homens de Deus, passaram pelo exílio da Babilônia. Mas foi também no exílio da Babilônia que Deus fez de Daniel um homem tão sábio para discernir sonhos, não só ouvir o sonho, não só ter o sonho que teve Nabucodonosor, como também a interpretação dos sonhos de Deus naquele tempo mostrou para ele coisas dos próximos impérios. Deus mostrou coisas tremendas no mundo inteiro. Foi lá que Deus fez ele um estadista, aonde os imperadores tinham 120 prefeitos, 120 governadores, e desses 120 governadores, 3 eram os mais próximos dele, e dentro desses 3 estava Daniel. Foi lá nesse exílio que Sadraque, Mesaque e Abednego foram provados na sua fé, quando Nabucodonosor orgulhosamente erigiu uma estátua e ordenou que todos os povos, todas as nações, todos os reis, homens grandes e pequenos, bonitos e feios, mulheres e crianças, dobrassem o joelho e adorassem essa estátua. Mas teve 3 jovens que, na hora que tocou a sanfona, a hora que tocou o pífaro, a hora que tocou os tambores, a hora que tocou a gaita de foles, a hora que tocou todos os instrumentos, 3 não se dobraram. E a Bíblia diz que foi exatamente nesse momento que vieram alguém avisar assim: o rei Nabucodonosor, tudo ordenou assim, 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 que todos teriam que dobrar o joelho, que todos teriam que se prostrar quando tocasse o instrumento. Ele falou assim: assim eu ordenei, e a minha palavra é um decreto, e tem que ser assim. Pois é, tem 3 jovens lá que não temem a ti e nem temem a sua fornalha de fogo ardente. Eles não dobraram o joelho. E ele chama os 3 jovens até ele. Quando os 3 jovens chegam diante dele, ele pergunta assim: é de propósito? Ou será que vocês não ouviram o som? Vocês são surdos? Às vezes eles poderiam ser surdos. Vocês não ouviram não tocar o instrumento? Vocês não ouviram a minha ordem? Ou vocês estão realmente me desafiando? Aí eles falaram assim: rei, é de propósito.
Nós aprendemos em Israel que só se adora um Deus. Nós aprendemos em Israel que só existe um Deus. Então o sol não é Deus, a lua não é Deus. Nós queremos te dizer, rei, que não adianta o Senhor voltar à ordem como o Senhor quer, porque de novo nós vamos desobedecer. Pois eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ele falou assim: se o Deus de Israel nos quiser livrar, nos livrará. Mas se Ele também não nos quiser te livrar da sua mão, rei, mesmo assim tu saberás que há um Deus que tudo governa, que tudo domina. E o que acontece? A Bíblia diz que Ele falou: vou dar uma chance para você, você não deve estar no seu serviço. E aí toca os instrumentos todinhos, os 3 de pé. Não adorou aquela imagem. Eu vou te dizer uma coisa, irmão, não se dobre. Satanás está erguendo estátuas. E ele está querendo que a igreja se prostre. Porque ele sempre foi ladrão de adoração. Ele falou isso para Jesus. Está vendo isso aí? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Aí o Senhor disse: vai de Satanás, está escrito: só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Não cultue pessoas, não cultue televisão, não cultue celular, não cultue pastor, não cultue templos, não cultue denominação. Amados, está chegando um tempo que a gente precisa entender que as coisas que estamos roubando de Deus têm que ser removidas da nossa vida. O teu medo pode estar sendo Deus, a tua ansiedade pode estar sendo Deus para você, o dinheiro pode estar sendo Deus para você, o seu trabalho provavelmente estava sendo Deus para você. Você não continua comendo, você não continua bebendo, você não continua se vestindo, talvez não como você quisesse, esbanjando, gastando o que não podia. Mas uma coisa é certa, irmãos: Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós. Tem. Porque quando começou esse ano, muitos de vocês não esperavam receber nem um centavo do governo. E nem tanto Deus nos abençoou e fez com que R$600, R$1.200 ou mais que isso chegasse na sua conta. Que Deus é esse que tira do grande e entrega o pequeno, que pega o pequeno e coloca sentado no meio dos grandes, e pega os grandes e diz para eles: está vendo? Tu não é nada, o poder está na minha mão. Esse é o nosso Deus. A gente às vezes vai viver da vida, irmãos, e a gente pensa que está tudo bem, né? E de repente Deus mostra assim: não, as coisas estão erradas. Espera aí, vamos parar tudo e vamos resetar tudo e vamos começar de novo. Irmão, nós estamos começando do zero. Você quer saber, pastores? As igrejas vão ter que começar do zero. Aproveite isso para fazer direito. Porque graças a Deus, quando eu parei de ensinar uma igreja que tinha que vir apenas para buscar bênção, apenas para prosperar, eu comecei a ensinar que vocês são ministros, você tem que orar na sua casa, você tem que ser o sacerdócio do teu lar. E eu comecei a ensinar a vocês que vocês têm que liderar células, que vocês têm que ganhar alma, que vocês têm que dirigir casas de paz, que vocês têm que trabalhar no reino de Deus, que vocês são responsáveis pelo crescimento da obra como um todo. Nós começamos a expandir e avançar. Esse é o jeito de Deus fazer igreja. Deus levanta líderes, mas não faz desses líderes o Deus do povo. Eu tinha muitas preocupações. Se eu viajasse, o tempo ficava vazio. Se não fosse eu que pregasse, os outros não gostavam da pregação dos demais.
E a gente está acabando com isso aqui. Um vai abrir o culto, outro vai fazer oferta, outro vai orar, outro vai pregar, outro vai testemunhar, que todo mundo vai trabalhar. Todo mundo vai servir de alguma forma. Porque você tem que crescer em Deus. Porque vai chegar uma época, escute. As últimas pregações que eu falei, eu disse, vai começar uma perseguição contra a igreja. 2 mensagens Deus me levou a pregar e eu estava falando sobre perseguição. Está na Bíblia, irmãos. Vai chegar um tempo que nós seremos proibidos de se reunir literalmente. Esse foi só um ensaio. Mas vai chegar um tempo. E se você não tiver em Jesus, se não tiver pastor para te liderar, você não vai cear. Você não vai continuar devolvendo dízimo. Ou você vai negar a Jesus. Porque pastores serão mortos. E se o pastor morrer, você se desvia. Você deixa de congregar. Você deixa de servir o Senhor. Será que a sua fé está firme mesmo? Será que você é igual Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque aqueles 3 diante do rei olhou ao rei. O Senhor poderá nos livrar da sua mão. Então toca os instrumentos. Tocou os instrumentos, os 3 de pé. Pega os 3. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Diz a Bíblia, irmãos, em Daniel capítulo 3. Depois você lê. Está escrito lá que quando os homens mais robustos, mais fortes, vieram abrir a fornalha para lançar os 3 lá dentro, eles foram devorados pelo fogo, lambidos pelo fogo, mas os 3 foram lançados lá dentro. E o rei está aqui, jactancioso, arrogante, e dizendo: está vendo? Quem não obedece a minha ordem, eu sou o imperador todo-poderoso. Quem não obedece a minha ordem, acontece isso que acontece. Ué, não lançamos lá dentro 3 homens? Sim, rei, nós lançamos lá dentro 3 homens. Pois eu vejo 4. E eles estão passeando dentro da fornalha. Não lançamos eles atados? Sim, o rei estava atados. Pois eles estão passeando lá dentro. E o rosto do 4º homem é como do filho dos deuses. O 4º homem da fornalha está aqui esta noite. Ele está aqui. Ele está conosco nessa pandemia. Deus está nos alinhando. Diga comigo, alinhamento. Está feio o negócio, né, para falar com isso aí, mas diga mais forte. Alinhamento. Agora gostei. Você não falou, pastor Fábio? Não falou, não. Isso. Alinhamento. Quantos querem ser alinhados por Deus? Então deixa eu te mostrar como é que acontece o alinhamento. Abra sua Bíblia, Ezequiel 37, rapidinho. Ezequiel 37. Aleluia. Você já conhece esse texto, assim como eu também, mas vamos ver ele na perspectiva de alinhamento. O texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muitos ossos, muito numerosos na superfície do vale. E como estavam os ossos, irmãos? Sequíssimos. Significa que não estavam ali ainda, eles estavam secos, muito tempo estavam ali. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Senhor, ele poderia falar assim: Senhor, é impossível, como é que esses ossos vão reviver? Ossos? Como é que nós vamos saber que osso é de qual lugar? Que osso é de mulher, qual osso é de homem? Naquele tempo não tinha perícia.
Senhor, tu sabes. Para que servem os ossos do corpo, irmão? Para sustentar o corpo. Diga, sustentar o corpo. Muito bem. O alinhamento tem que começar pelo esqueleto. Tem que começar pelos ossos. Escute. Ele então diz assim: então respondi eu, Deus Jeová, tu sabes, disse-lhe ele, profetiza a estes ossos, e eis que farei entrar nele o Espírito em vós e vivereis. Profetiza sobre os ossos e dizei: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizar nos ossos significa dizer a uma situação que está impossível, que está difícil na sua vida, mas dizer assim: eu profetizo. Assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O que é que alinha a igreja? O Espírito. É o Espírito Santo que alinha a igreja. Ele diz: porém tendões em vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e sobre vós porei o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Imagine, você profeta, no meio do vale de ossos, e você começando a falar dos ossos. Ossos secos, ossos têm ouvidos? Não, mas ele diz: profetiza a esses ossos, ossos secos, assim diz o Senhor Deus, sobre vós. Enquanto eu profetizava, o que aconteceu, irmãos? Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, barulho. Diga comigo: barulho. Nós estamos vivendo um tempo de barulho. O mundo todo está ouvindo esse barulho. Barulho, um ruído, um barulho de ossos. Algo já começou a acontecer, porque os ossos começaram a bater contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. O osso do fêmur, o osso que tinha que juntar o quadril, os ossos dos pés, os ossos das mãos, os ossos dos braços, os crânios começaram a juntar ossos, e aquele barulho de ossos batendo com ossos que vinham se juntar, ossos de mulher, e os ossos dos homens com os ossos dos homens, e começou a formar então novamente o esqueleto. Isso é alinhamento. Alinhamento. No versículo 8: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes. Agora já não é mais esqueleto, já tem tendões, nervos. Agora já tem carnes. E se estendeu sobre ele pele. Mas não havia neles o que, gente? O Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: vem os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ele começou a profetizar: ó Espírito do leste, ó Espírito do oeste, ó Espírito do sul, ó Espírito do oeste. Quem se lembra aqui que nos 12 dias do amor eu falei dos 4 seres viventes? E ao falar dos 4 seres viventes, eu disse de um anjo que está no leste, um anjo que está no sul, um anjo que está no norte, um anjo que está no oeste.
E são eles que comandam esses 4 pontos cardeais. Aqui já em Ezequiel aparece esse trabalho deles. E o Senhor está falando, profetiza para eles. E ele começou a profetizar. E quando ele profetizou, para que assoprasse sobre ele, assopra sobre eles, para que vivam. Porque se não colocasse neles o Espírito, eles ainda continuariam cadáveres. Sem o Espírito, eles voltariam a apodrecer. E ao apodrecer, eles voltariam a ser ossos. E depois de ossos, voltariam a ser servíceos. Então precisava do Espírito. Quantos aqui reconhecem a questão do Espírito? Porque, irmãos, escuta o que eu vou falar para você. Esse alinhamento que Deus está fazendo é para produzir vida. Deus quer produzir vida. Porque se você não sabe aonde é fabricado o nosso sangue, o sangue que é a vida da carne, nos ossos. Tanto é que da medula óssea tiraram de um osso é que eles sabem do câncer que uma pessoa pode ter. Quando ele diz aqui no versículo 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. Eu digo para você esta noite, viva. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso, Deus está levantando um exército poderoso na terra. Diga, exército. Alinhamento também fala de trabalho, de alinhar a tropa, de organizar o comando para o avanço. A gente não tem como alcançar sem estar alinhado com o nosso general, com o nosso comandante. Para avançar, é preciso que a gente esteja no mesmo propósito. Tanto é assim que alinhamento tem a ver com ossos amados, que eu vou te mostrar no texto. Diz o versículo 11: então me disse, filho do homem, esses ossos, agora aqui a explicação, são toda a casa de Israel, é a igreja. E como é que dizem a igreja? Como é que diz Israel? Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa gente? Esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e diz, assim o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, sepultura do desânimo, sepultura da desgraça, sepultura da miséria, sepultura do medo, sepultura do fracasso, sepultura da tristeza, sepultura da doença, sepultura da maldição. Eu vos abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, e vos trarei a terra de Israel, a terra santa, a terra que mana leite e mel, a terra de abundância, a terra de alegria. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a sepultura e vos fizer sair dela, o povo meu. Porém vós o meu espírito vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso. E diz o Senhor. Querido, se você tem uma caneta, anota hoje, dia 24 de maio, primeiro culto pós-pandemia, Ezequiel 37. Coloca isso, não se esqueça, porque todas as vezes que você passar por esse texto, você vai se lembrar desse dia. Um dia em que Deus falou com você sobre alinhamento. Deus está alinhando-nos.
Nós estamos em tempo de alinhamento. Deus está alinhando a nossa visão. Por que é importante estarmos alinhados com a visão? Ter essa mensagem aqui também, nos 12 dias de clamor. E o Senhor me levou a ler um texto. Abre em 2 de Crônicas, capítulo 5. E eu vou precisar de uma ajuda. Porque a versão da minha Bíblia não é a versão que eu quero. Não. Peraí que o Senhor me citou aqui. Não é Crônicas, não, é Samuel. 2 Samuel. Me desculpe. Capítulo 5. Glória a Deus. Vocês lembram que Davi recebeu uma unção no meio da sua família? Ele foi ungido sobre a sua casa, sobre seus irmãos. E depois dessa unção, Davi teve os seus maiores problemas. Apareceu seus irmãos com ciúme dele, gigante. Depois a perseguição de Saul. Mas Davi depois recebeu uma segunda unção, que foi uma unção sobre todo Judá, sobre um povo, sobre a casa de Judá, sobre a casa do louvor. E depois Davi recebeu uma unção sobre todo Israel, que está aqui nesse texto que eu vou ler com você. Essa terceira unção dele diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Mas eu não quero essa versão. Alguém tem uma versão que diz assim: somos ossos dos teus ossos? Olha lá, lê para mim. Somos teus ossos e tua carne. Somos teus ossos e tua carne. É isso mesmo, amor? Está vendo? A minha diz: somos o mesmo povo que tu. Mas eu queria essa versão, porque o que está acontecendo aqui é um alinhamento. Davi agora é ungido sobre toda a casa de Israel. Ele está para conquistar Sião, ele está para conquistar Jerusalém. Só que ele não podia conquistar Jerusalém se ele não tivesse um povo junto com ele. Se ele não tivesse um povo no mesmo propósito que ele certamente não conseguiria conquistar, não conseguiria avançar de forma nenhuma se ele não tivesse um povo que fosse ossos dos seus ossos e carne da sua carne. O que é isso? Alinhamento. Alinhamento. Então eu vim hoje para te dizer, irmãos, que a primeira coisa que Deus vai alinhar, e eu vou profetizar, vai ser a sua família. Deus precisa alinhar as famílias. Deus vai alinhar a casa. Deus precisa colocar as coisas da casa em ordem. Filhos no seu lugar, marido no seu posto, mulher no seu posto, alinhados, ossos dos mesmos ossos, carne da mesma carne. Quando Deus foi fazer a mulher, Deus tirou da onde? A costela, tirou tudo. Cerrou uma das suas costelas no osso e fez a mulher. Alinhamento. Para andarem alinhados, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa.
Quando você sair desse lugar hoje, ora, Senhor, alinha a minha casa. Alinha a minha casa. Sua casa está desalinhada. Precisa alinhar sua casa. E vou falar uma coisa para você: não tem como você alinhar sua casa enquanto você não alinhar a sua vida. Esse alinhamento tem que ser vertical. Você tem que se alinhar com Deus. Ele, tudo e Ele. Quando você se alinhar com Deus, todas as coisas à sua volta vão se alinhar. Vai haver um grande barulho, um grande ruído. Uau! Ossos juntando com ossos. Depois vai ficar de pé um grande exército. Alinhamento. Depois que o Senhor alinhar a sua vida, alinhar a sua casa, Deus vai alinhar a sua vida financeira. Deus vai alinhar a sua vida financeira. As coisas estão desordenadas. Deus vai alinhar. Depois, Deus vai alinhar. Ainda esse ano, esse ano é um ano de alinhamento também. Amém? É de expansão e conquista, mas alinhamento também. E o Senhor vai alinhar a igreja. O Senhor está alinhando a igreja, irmãos. Né? A palavra alinhamento, ela é importante porque, preste atenção nisso que eu estou concluindo para terminar. Por que é importante um alinhamento? Eu não sei aqui quantos trabalham com obra. Já trabalhou com obra. Imagine que você quer levantar uma parede e você resolve colocar os tijolos de lá para lá. O que precisa? Precisa da linha, senão a parede vai ficar torta. E se a parede ficar torta, vai acontecer o quê? Nenhuma parede torta fica de pé. Deixa eu explicar uma coisa para vocês mais profunda ainda. Isso está na sua área. Um ortopedista, a palavra alinhamento é uma palavra da área da medicina. Estava pesquisando isso, é uma palavra da área da medicina. Por isso que Ezequiel fala de ossos, é por isso que Davi e os seus soldados, está na hora, irmão? Está na hora? É porque quem está ouvindo também passa uma mensagem, está passando. Aí você olhou o relógio ali, só para saber se está na hora. Deu caraca. Não, né? Estou alinhando. Você cansa. Eu tenho que vir para cá, porque o cara da área, você tem que me seguir, meu. Aonde eu estava? Ele me desalinhou. Alinhamento é da área da medicina. Isso, é uma palavra da área da medicina. Que quando alguém quebra um osso, você sabia que ele pode colar fora do lugar? E como é que você faz para colocar de novo o osso no lugar? Tem que quebrar. Você quebra, tá, para ajustar o osso colar no lugar. Você está entendendo por que é? Você está entendendo por que muita coisa na sua casa está quebrando? Você está entendendo por que muitas igrejas estão quebrando? Você está entendendo por que você está quebrado? Deus está desalinhando. Estava tudo errado, colou errado. Estava assim,
mas ele vai quebrar. Pá! E quando ele quebrar, ele vai trazer para cá, para o lugar. Diga comigo, alinhamento! Alinhamento! Oh, fica de pé. Você pode dizer assim, não gostei não. Mas o que eu posso fazer, irmão? Estava bom até agora, profetiza aos juízes, negócio do lado, osso de cá. Agora quando falo que ia quebrar, está quebrando, irmão. Mas vai ajustar tudo. Vai ficar bom o negócio. Amém? Uma parede, se tiver no prumo, ela cai. Se uma pessoa tiver com o osso torto, vai andar torto, vai andar com dificuldade, mas se tiver alinhado, vai dar certo, amados. Levante sua mão para o alto comigo e começa a pedir ao Senhor: o Senhor me alinha, eu permito o Senhor me alinhar, alinha minha casa, alinha minha vida. Peça ao Senhor agora para aquilo que ainda não está alinhado na sua casa, na sua vida, na sua família. Pede ao Senhor para alinhar agora a sua casa, segundo o nosso Deus. Oh Pai amado, Pai querido, diante do Senhor, estamos agora nos colocando em oração e pedindo: alinha, Senhor, a nossa vida, alinha a nossa casa, alinha, Senhor, a nossa família, alinha, Senhor, a nossa vida financeira, alinha, Senhor, a nossa saúde, alinha, Senhor, a nossa igreja, alinha, Senhor, a nossa vida, alinha principalmente a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu peço que barreiras sejam quebradas. Aquilo que nos impede viver em harmonia, viver em unidade, nós profetizamos agora ao Espírito. Espírito, venha sobre esses ossos e faça reviver este exército que estava sequíssimo. Senhor, que sejam renovadas nossas esperanças, que sejam renovadas nossas forças e que possamos viver, Senhor, num tempo de equilíbrio e de crescimento para a glória de Deus, para que possamos ser como águias e alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos. Assim, Senhor, como Davi disse, e eles que líderes das tribos, que assim como eles disseram, somos ossos dos teus ossos, carne da sua carne. Senhor, nós somos um só povo, somos um exército só, somos uma só família. Continua alinhando a igreja, continua alinhando o teu povo, continua alinhando os ministérios para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os que concordam, aplaude bem forte a nome de Jesus, e que esta palavra flua na tua vida. Glória a Deus. Vamos encerrar o cântico, e assim você estará se despedindo para a sua casa. Lembrando, amados, de abraço. Nós aqui estamos num tempo difícil. Vai chegar a hora de a gente poder abraçar. Tá? Se não tiver com muita pressa, lá no romante, né? Nós estamos voltando à época dos tempos bíblicos, irmão. O sacerdote tinha que entrar no tempo sem lavar as mãos, né, pastor? Tinha que lavar as mãos antes de entrar. Aí só está voltando, irmão. Você só está fazendo a briga de Jesus lá com os saduceus, os escribas fariseus. É só discípulos como sem lavar a mão. A gente que não lavava, agora está lavando, né? Estou feliz em revê-los, muito feliz. Deus vai te abençoar muitíssimo. Se você quem vamos cantar? Que você vai ter que alinhar você de novo. Vai. Só cante como uma oração nesse louvor. Levanta os caídos. Levanta os caídos. Restaura os feridos. Restaura os feridos. Gloriza. Sopra Espírito.
Sopra Espírito, trazendo vida, trazendo vida, junta os pedaços, junta os já pedaços ouço o ruído,